Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na tua casa para te prestar, Senhor, esse culto de adoração, de louvor, com os corações, Senhor, cheios de alegria pela tua presença em nossas vidas. Agradecidos, Senhor, por tudo que tu tem realizado, por tudo que tu irás realizar em nossas vidas. Senhor, te agradecemos, Senhor, por tua casa, que abre as portas para receber. Te agradecemos, Senhor, por cada vida aqui, cada irmão, cada irmã, que tu estejas agora através do teu Espírito Santo, dando a cada um de nós o entendimento necessário para que nós possamos, Senhor, entender o que a tua palavra vem nos trazer nesse final de tarde e início de noite. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor. Quanto a mim, mais uma vez eu te peço, venha com o teu Espírito Santo, me esvazia de mim mesmo. Me enche, Senhor, com esse teu Espírito Santo, para que o meditado do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis à tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados e minhas amadas, às vezes nós estamos passando situações, acontecimentos em nossas vidas, e muitas vezes nós precisamos fazer um paralelo, uma comparação entre esses acontecimentos. Às vezes, acontecimentos que vêm tentar nos desestabilizar, que vêm tentar nos derrubar, e é necessário que nós avaliemos se o que está acontecendo conosco é realmente uma tempestade, ou não se trata apenas de um problema banal, um problema corriqueiro. Nós devemos sempre levar em consideração que a tempestade é uma situação grave, uma situação comum. Como eu já disse, uma tempestade vem nos desestabilizar, vem nos tornar vulneráveis. É por isso que aí fora, quando alguém supervaloriza um incidente comum, tem um ditado que diz: você está fazendo tempestade num copo d'água. Isso quer dizer que a pessoa está supervalorizando alguma coisa banal. E todos nós corremos esse risco. Corremos o risco de ter uma visão errada do que está acontecendo conosco. Todos nós corremos o risco de fazer uma avaliação exagerada daquela situação que nós estamos vivenciando, achando que é uma tempestade, quando na verdade não é. Pode ser que o que esteja ocorrendo seja simplesmente uma chuva mais pesada ou um vento mais forte. E existem alguns princípios que nos ajudam a diferenciar se a luta que estamos vivendo é ou não uma tempestade. Existem algumas características que nos ajudam a perceber se o que estamos enfrentando é realmente uma tempestade. A tempestade faz com que quem está envolvido nela perca o controle da situação. Quando o mar está em tempestade, o comandante do navio ele não consegue conduzir o navio na direção certa, na direção que ele queria, porque a tempestade é uma força maior do que a nossa. Nesse texto que foi lido pelo nosso irmão ministro Murilo, diz que os discípulos estavam enfrentando um vento forte e contrário. Eles estavam remando há quase 9 horas e não saíram do meio do mar da Galileia. Naquela época não se tinha a menor ideia da dimensão daquele mar. O mar da Galileia, na verdade, é um lago, não é nem um oceano e nem um mar. E o percurso que os discípulos estavam atravessando tem uma extensão de cerca de 14 quilômetros. Mas eles estavam remando há 9 horas e não saíam do lugar. E às vezes isso acontece conosco.
Parece que a nossa vida está estagnada. É como se nós estivéssemos remando em um barco e não conseguíssemos sair do lugar. Ficamos presos nas tempestades da vida. E olha, a tempestade machuca muito a alma. E a alma machucada passa a sentir angústia, a sentir depressão, a sentir desânimo. São feridas invisíveis que a pessoa passa a carregar dentro de si e cujos efeitos vão interferir diretamente no seu comportamento, no seu estado de humor, na sua maneira de encarar a vida. Vão interferir na forma como ela se relaciona com as outras pessoas. Passa a interferir até no conceito que ela passa a fazer dos seus irmãos. E olha, às vezes interfere até na fé que ela deposita em Deus. A tempestade está acima das nossas forças. Esse mesmo texto de Mateus, no Evangelho de Marcos, diz que as ondas passavam por cima do barco. E isso significa que a tempestade se revela como algo acima da minha e da sua capacidade humana. O problema, a luta, a adversidade terminam sendo maiores do que você, porque a tempestade, ela é devastadora. Eu não sei como você chegou aqui nesse final de tarde, nesse noite, mas quem sabe se você não está passando por uma tempestade e essa tempestade está destruindo muitas coisas da sua vida. Nesse texto de Marcos diz que a água estava passando por cima, a água estava entrando no barco. E quando a tempestade cai sobre você, acontece isso. Ela invade a sua vida. Ela não perde licença. E é algo que atinge você em todos os aspectos. O aspecto emocional, psicológico e físico. E o que é pior, atinge você e se estende as pessoas que lhe servem. Termina atingindo a sua família. A água que entra durante o barco numa tempestade pode levar esse barco a naufragar. E quem está debaixo de uma tempestade existencial, e passa a sentir as forças lhe faltarem, não deve achar que tudo não passa de uma ilusão ou imaginação, porque a pessoa está realmente sofrendo uma derrota e termina perdendo o equilíbrio emocional, mental, físico, financeiro, familiar. Na área em que a tempestade estiver batendo em você, você termina por perder o equilíbrio. Olha, para você vencer essa tempestade que no momento está lhe ameaçando, eu quero lhe dizer que não deixe o pavor dominar a sua vida. Existe uma diferença entre medo e pavor. O medo tem uma base racional, é uma defesa do psiquismo humano, e tudo que foge do nosso controle gera medo. Porém, o medo tem o seu lado positivo, porque o medo nos torna mais atentos, e nesse aspecto o medo é até benéfico, porque estimula em você, acende em você o instinto de proteção. Então o medo é um sentimento normal. Já o pavor é um medo incontrolável. E quando o pavor domina uma pessoa, produz nessa pessoa um total desequilíbrio.
na sua estrutura emocional. Produz a perda do raciocínio lógico. A pessoa tem todo o seu potencial neutralizado. E a pessoa termina sendo levada a agir ou a reagir descontroladamente diante daquela situação. Veja o texto que foi lido. Os discípulos estavam tomados pelo pavor. Eles estavam no meio do mar. E quem foi que se dirigiu a eles? Jesus. E quando Jesus veio por sobre as águas, eles acharam que estavam vendo um fantasma. Eles tiveram uma visão deturpada, uma ilusão. O pavor faz isso. O pavor leva a pessoa a pensar que está vendo ou ouvindo coisas que não estão ocorrendo, que não estão sendo ditas. Tudo produto da nossa mente. O pavor faz com que você não consiga realizar coisas que normalmente você consegue realizar. O pavor faz as pessoas tomarem atitudes erradas. Então, meu amado, minha amada, não permita que o pavor lhe domine. Se você estiver passando por uma tempestade, ou se não está passando, se amanhã chegar uma tempestade na sua vida. Mais uma vez, nesse texto lido, nós vemos que os discípulos entraram no barco e começaram a travessia do lago entre as 6 e 7 horas da noite. E o texto diz que na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã, eles ainda se encontravam no meio do lago. Ora, ficar 9 horas remando ininterruptamente exaure as forças do mais preparado dos atletas. Portanto, os discípulos estavam exaustos. Eles haviam empenhado toda a energia que tinham. Eles haviam empenhado toda a experiência acumulada durante muitos anos de profissão. Toda a capacidade, toda a criatividade em buscar soluções para aquela situação de emergência. Então, se você está enfrentando ou vier enfrentar uma tempestade, use todo o seu potencial até o limite máximo. Caso contrário, você vai ser engolido por essa tempestade. Não desista de lutar. Os discípulos estavam dentro de um barco, sendo açoitados por fortíssimos ventos contrários. Se eles largassem os remos, ou parassem de remar e lutar, aquele vento ia levar eles ao naufrágio. Aquele vento ia jogar o barco sobre alguma pedra, sobre algum barranco. E se eles estivessem realmente no oceano, iriam levar eles para o mar aberto, com ondas mais impetuosas, mais imensas, e que certamente iriam destruir aquele barco. Ou eles também poderiam retroceder e voltar ao lugar de onde saíram. Mas eles não fizeram isso. Por quê? Porque eles tinham um objetivo. Eles queriam chegar do outro lado. E por isso eles lutaram corajosamente. E por isso eles perseveraram contra a tempestade. E é isso que Deus está dizendo aqui hoje a você. Não desista. Continue a lutar. Continue a resistir. Continue a remar. Porque você também vai chegar do outro lado. Amém? Não seja tímido, tímida. Não seja incrédulo. Jesus repreendeu o medo dos discípulos fazendo uso de duas expressões. A primeira, em Marcos 4,40, ele disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
E a segunda repreensão foi dirigida diretamente a Pedro, em Mateus 14:31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, meu amado, minha amada, se você quer vencer as tempestades da vida, tenha fé. Acredite que você pode vencer essa tempestade e você a vencerá. Creia que essa tempestade que você está passando não vai destruir a sua vida. Olha, uma coisa que atraía especialmente a atenção de Jesus durante o seu ministério aqui na terra era a fé. Jesus não se sentia atraído pela aparência, ele não se sentia atraído pela eloquência, pela retórica, pela carinha de manso. Nada disso chamava a atenção de Jesus. Nós temos várias passagens que mostram isso. Em Mateus, no capítulo 8, nós encontramos a história daquele centurião estrangeiro que estava com um servo às portas da morte, devido a uma enfermidade. E aquele centurião disse a Jesus que bastava uma única palavra dele para que o seu servo fosse sarado. E Jesus disse a ele: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Em Mateus 15, de 21 a 28, nós temos a história da mulher cananeia que estava com uma filha endemoniada e pediu a Jesus que a socorresse. E Jesus olhou para ela e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus comentou: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como tu desejas. Em Marcos, no capítulo 2, nós vemos a história daqueles 4 rapazes que carregavam o paralítico e resolveram descer pelo telhado até os pés de Jesus, porque a multidão era muito grande, eles não conseguiam entrar na casa. Eles também foram vistos de uma maneira especial pelo Senhor, que atentou para a fé deles. Em Lucas 8:48, a história daquela mulher que sofreu um fluxo de sangue. Eu sempre digo que essa mulher passou 12 anos com esse fluxo de sangue, é porque ela não me procurou. Se ela não se estivesse naquela época, ela me procurou, eu ia curar ela antes de Jesus. Mas aquela mulher só fez tocar em Jesus, e ele disse a ela: mulher, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Não foi o esforço dela, não foi a vontade dela, nem foi o doutor Genival, foi a sua fé que a salvou e que a curou. Em Lucas, capítulo 8, versículo 49, Jairo não estava passando por tempestade, o barco dele já tinha afundado, porque quando eles se dirigiam com Jesus para a casa dele, alguém disse: a tua filha já está morta, não me incomodes, o mestre. Era como se alguém dissesse: olha, a barca já afundou, não tem mais jeito não. E sabendo o efeito que aquelas palavras poderiam ter sobre o ânimo de Jairo, Jesus disse imediatamente a ele: não temas, creia somente. E é isso que ele está dizendo para você aqui hoje. Não temas, creia somente. Não tenha medo, creia. Creia, porque você vai vencer. Creia que a tempestade não vai te destruir. E se por acaso o teu barco já naufragou, o Senhor vai levantar você de novo. Ele vai restaurar tudo que na tua vida tem representado até hoje derrota. Apenas creia. A palavra de Deus em 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em Marcos 9, 23 diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
Jesus não diz muita coisa é possível que crê nele, ele diz tudo. E tudo, sabe o que significa tudo? Tudo. Não existe nada que agrade mais a Deus do que a fé. Em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, meu amado, minha amada, creia, porque essa tempestade não vai durar para sempre. Creia que essa tempestade não vai destruir você. Creia na vitória. Você tem que crer. Clame por Jesus. Veja o que foi que os discípulos disseram a Jesus na tempestade: Senhor, não te dá que pereçamos? Pedro, quando estava afundando, foi que ele disse: Senhor, salva-me. Então creia, obedeça a Jesus. Esse é o segredo. Se você quer vencer as tempestades da vida, obedeça a Jesus. Olha, se nós sairmos por aí perguntando aos irmãos que já enfrentaram grandes tempestades e que venceram essas tempestades, se nós perguntarmos a eles qual foi o fator que levou eles à vitória, nós vamos descobrir que o que fez a diferença na vida deles e mudou a situação foi a sua obediência ao Senhor. Mateus 14:22, o primeiro versículo do texto que foi lido, diz que Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Então os discípulos não entraram no barco por brincadeira, por curiosidade, por divertimento, não. Eles estavam debaixo da ordem do Senhor. E Jesus disse: passemos para outra margem. Eles estavam obedecendo a ordem que foi dada a eles. Então, se você obedecer a Jesus, nenhuma tempestade vai lhe destruir. Os discípulos estavam passando por tempestade, mas estavam obedecendo a Jesus. Se você obedecer a Jesus, nenhuma tempestade vai impedir a tua trajetória. Se você obedecer a Jesus, você vai conquistar a vitória e você vai chegar do outro lado. Aquilo que você tanto almeja, obedeça a Jesus, faça a vontade dele, submeta-se a ele, reconheça a sua situação de pecador e aceita ele, não apenas como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Deixe Jesus dirigir o barco da sua existência. Deixe ele assumir a rédea, o controle das rédeas da sua vida. Obedeça a ele tudo que ele determinar para você. Porque quem obedece a Jesus é semelhante a uma casa construída sobre a rocha. Pode soprar vento, pode vir tromba d'água, pode vir tufão, pode vir ciclone, pode vir temporal, mas ela vai continuar firme. Porque quem assegura e quem sustenta a sua vida é a rocha sobre a qual a sua vida está edificada. E essa rocha chama-se Jesus Cristo. Porém, quem não obedece a Jesus é semelhante a uma casa construída sobre a areia. Não precisa nem vir um grande temporal sobre ele. Até mesmo uma chuvinha desestabiliza os seus alicerces. E se soprar um vento um pouco mais forte, vai derrubar. Então o segredo para você vencer as tempestades da vida é obedecer a Jesus. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. Porque se você estiver debaixo das ordens dele, Ele vai garantir a sua vitória. O barco dos discípulos estava enfrentando tempestades, mas o barco dos discípulos não naufragou. E nem eles morreram no meio do mar, porque estavam debaixo das ordens de Cristo. E Jesus tinha responsabilidade para com eles. E Ele tem responsabilidade com você. Ele não vai deixar você sozinho. Ele não vai deixar as tempestades destruírem você. Porém,
para você se manter dentro dessa garantia da vitória que Ele lhe dá, seja obediente a Ele. Mantenha-se fiel à sua palavra e espere pacientemente no cumprimento das suas promessas. Nós não podemos dizer que a vida do cristão não tem luta, não tem adversidade, não tem tempestade. Muitas vezes Deus permite a tempestade para saber quem você realmente é. Olha, infelizmente nós às vezes pensamos que somos muita coisa na vida. Tem gente que tem a tendência de empinar o nariz, né, Catarina? Empinar o nariz quando Deus começa a abençoar. Começa a empinar o nariz quando tem uma posição de destaque. Muitas vezes nós achamos que somos alguma coisa na vida, porém quando vem a tempestade, Deus encurva o pescoço de todos nós. E olha, se quando Deus puser você na provação, se você não encurvar a sua cabeça, sabe o que vai acontecer? Você vai perder a sua cabeça. Você tem que se dobrar perante Deus. O salmista Davi, no Salmo 40, 17, ele diz: mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Quando nós estamos atravessando uma tribulação, quando nós estamos atravessando uma tempestade, nós devemos, acima de tudo, nos lembrar que somos seres humanos, frágeis, somos cheios de limitações, para que nós possamos descer ao nível daquilo que nós realmente somos. E Deus permite isso para que essa pessoa aprenda a reconhecer a sua verdadeira posição diante dos homens, diante de Deus, para nós reconhecermos quem é Jesus. Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e em nenhum outro há salvação. A presença de Jesus na embarcação da nossa vida não significa que nós estaremos isentos de tempestade, mas significa que com Jesus dentro do nosso barco, por mais terrível que seja a tempestade, o nosso barco jamais naufragará. Qualquer tempestade, não importa a sua origem, não importa o seu tamanho, é insignificante para Jesus. Ele tem o poder para interromper qualquer tempestade na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. E olha, mais uma vez eu digo, eu não sei como você chegou aqui, mas Jesus já está trabalhando para fazer cessar a tempestade que está impedindo você de ter tranquilidade. Porque Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, e Ele jamais abandona aqueles que o amam e que o obedecem. Creia nisso, continue lutando, tenha fé. Jesus está no barco da tua vida e Ele não vai deixar você naufragar. Creia e rumo para a vitória, em nome de Jesus. Amém. Vamos colar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, na tua presença, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que tu estejas nos orientando, que tu estejas nos dando discernimento, Senhor, que só o teu Espírito Santo pode nos dar. E nesse instante, Senhor, nós queremos, de uma maneira completamente total, Senhor, te entregar o leme do barco das nossas vidas. Pois nós sabemos, Senhor, que apesar das tempestades que enfrentamos, tu sempre nos conduz ao porto seguro.
Então não deixe, Senhor, que as tribulações, as lutas, que os sofrimentos nos façam desistir de lutar. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar na Tua palavra, para que quando vier o dia mau, nós estejamos revestidos do Teu poder, para que contigo ao nosso lado nós possamos vencer todos os obstáculos que aparecerem em nossos caminhos. Nos guia, Senhor, através da escuridão desse mundo mergulhado nas trevas, e nos dá, Senhor, a paz, o consolo, o ânimo, nos revigora, Senhor, o Teu Espírito, através da Tua palavra, que é Jesus. Jesus, que é o Teu Verbo, que encarnou para nos trazer esperança, para nos trazer a alegria da salvação eterna, que só experimenta aqueles que verdadeiramente creem em Ti. Senhor, e que quando no final atravessarmos as tempestades, nós façamos como o povo de Israel, que Tu guiasses através do Mar Vermelho, e após a travessia do outro lado, com os pés enchidos, entoaram e louvaram o hino da vitória. Venha, amado Senhor, continua conosco, Senhor, no barco das nossas vidas. Toma o leme, Senhor, e nos dirige para o outro lado, para o ponto seguro que Tu podes e queres levar cada um de nós. Nós te oramos e te agradecemos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em Cristo Jesus.